Amasso histórico, classificação que já é inédita, porque já está confirmada. E que maneira que o Botafogo jogou no segundo tempo para agora pela primeira vez na sequência jogar uma final de Libertadores da América. Impressionante. O Peñarol ele pode ter todas as suas fragilidades, mas não é sempre que a gente vê um time muito melhor exercendo essa superioridade técnica no placar. E o Botafogo fez isso em apenas 45 minutos. Incrível. A gente vai falar bastante dessa classificação, melhor, dessa primeira vitória, que será a classificação, com certeza, do Botafogo nesse vídeo, que eu estou gravando em parceria com a Estrela Bet, que você sabe é a minha parceira de apostas e que estava fazendo promoção especial para esses jogos de ida da Libertadores e da Sul-Americana, e que vai fazer também essa mesma promoção para o jogo de amanhã no Corinthians, e que você pode ter até R$100 em free bet. E o link para você se cadastrar no site da Estrela Bet está aqui na descrição do vídeo. Gente do céu. Mas sempre lembrando, né? Antes da gente falar aqui do conteúdo, com muita responsabilidade. Cara, que amasso. É muito difícil você ver um time fazendo o que o Botafogo fez quando o aspecto emocional é colocado em perspectiva. Eu acho que é importante a gente falar isso várias e várias vezes. Esse era o jogo mais importante da história recente do Botafogo. Eu vou me arriscar a dizer que esse era... Assim, é lógico que aquele discurso, que ele é real, né? O jogo mais importante é sempre o próximo, tudo bem. Mas se a gente olhar 30 anos para trás, esse é o jogo mais importante da história do Botafogo. Ele só não é mais importante do que aquela final. Talvez tenha a final também da Copa do Brasil, a gente vai lembrar, contra o Juventude, mas beleza. Mas nos últimos 30 anos esse estava entre os jogos mais importantes e os caras conseguiram a performance no momento mais importante. Isso tem que ser muito valorizado, porque é difícil. Quantos jogadores, quantas pessoas travam ou não conseguem apresentar suas melhores versões no maior momento, no momento de maior holofote? São várias. E o Botafogo conseguiu, diante de uma dificuldade tremenda que foi o primeiro tempo, porque o Peñarol ele foi para o Newton Santos para travar o jogo, enervar os jogadores do Botafogo, e ele conseguiu fazer isso muito bem, com a conivência do árbitro, é verdade. E chegou no segundo tempo, mudou tudo. Em 15 minutos o Botafogo resolveu a parada. O Luiz Henrique, que está aqui na imagem, para mim foi o grande nome do jogo. Primeiro porque ele poderia ter sido expulso. Não teria sido um absurdo a expulsão dele, mas eu acho que o amarelo ficou de bom tamanho ali no braço, que acabou entrando no rosto do Léo Fernandes. E ele destrava um jogo que estava truncado. O Botafogo voltou melhor para o segundo tempo. Antes do gol já dava para ver uma postura diferente. Mas ele com um passe resolve tudo. Ele que é o cara de arrastar, de pegar a bola e olhar para frente e ter de repente 2, 3 caras que ele precisa superar, e ele geralmente supera os 3. Dessa vez ele deu o passe para o Savarino. E aí o Savarino faz o gol e o jogo todo muda. E é demonstração da qualidade que tem esse elenco do Botafogo. São muitos jogadores bons. Muitos. Luiz Henrique, Savarino, Almada, Igor Jesus, Tiquinho Soares, se precisar sair do banco. Vou até colocar o Eduardo aí também. Enfim, alguns outros jogadores. Cara, é muita gente boa. E aí, cara, você pega um Peñarol que se desmontou depois do primeiro gol, e também tem esse outro lado. O Botafogo faz 1-0 e continua em cima, e quando ele olha ver o nocauteado Peñarol pela frente, ele amassa, ele vai pra cima, faz o segundo, faz o terceiro, faz o quarto. Pô, o quarto gol pra mim ele ilustra bem o que é a diferença entre os times. É o malandro do Peñarol caindo de cara no chão, tropeçando nas próprias pernas, e o Luiz Henrique dando uma cavada pra fazer um golaço. Impressionante, de verdade. O que a gente viu é muito raro de se ver numa semifinal de Libertadores. A gente vai lembrar lá numa diferença muito menor entre as equipes de Flamengo e Grêmio. Mas aqui o que o Botafogo fez num jogo... E eu não me canso de parar para pensar nisso, porque a gente percebia a atmosfera no estádio como estava tensa. E é normal. O jogador do Botafogo sente, o torcedor também sente, porra. É uma semifinal de Libertadores, um momento que nenhum daqueles caras que estavam no estádio ali provavelmente estiveram. Quando o Botafogo esteve há muitos e muitos anos, e inclusive em uma dessas 2 outras semifinais, e em formato diferente. Então, era um ambiente tenso, pesado, e que acabou se transformando numa noite de festa justíssima, merecidíssima, porque o Botafogo produz futebol, não é de hoje, produz futebol, e quem joga futebol tem que ser premiado com esse tipo de sucesso. E o
ponto, não só esse, mas um dos pontos super positivos dessa grande goleada do Botafogo é que dá também mais tranquilidade para pensar no Campeonato Brasileiro. Porra, o Botafogo tá com a vaga encaminhada. É lógico que a gente tem que respeitar o futebol, respeitar a história do Peñarol, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que a vaga tá sacramentada. O Botafogo vai jogar a final da Libertadores e nem o mais pessimista dos torcedores do Botafogo vai me desmentir. Então, vamos dar uma olhada em alguns números, né? Aqui a escalação do Botafogo, aqui a escalação de gala. Essa é a escalação que o torcedor tem na cabeça. Vitor não, né? Lendo aqui John, Vitinho, Bastos, Alexander Barbosa e Alex Telles, Marlon Freitas e Gregory, Luiz Henrique, Savarino Almada e Igor Jesus. E aqui, antes de eu analisar alguns detalhes individuais, eu quero novamente parabenizar o scout do Botafogo, que encontrou... Vamos falar a verdade aqui, tá? Não vamos falar mentira, não. Desse time do Botafogo aqui, titular, Vitinho, ninguém sabia quem era ou se poderia jogar. Tem passagem na Inglaterra, esquece. Bastos, Alexander Barbosa. Esses 3 caras, nenhum outro time do futebol brasileiro teria contratado. Nenhum. Marlon Freitas já estava fazendo boas temporadas no Atlético Goianiense. O Gregory também a gente já tinha visto jogando bem no futebol brasileiro antes de ir para os Estados Unidos. Almada, Savarino e Luiz Henrique, a gente não precisa falar. E o Igor Jesus é outro que ninguém conhecia, cara. E o Botafogo encontrou um cara que hoje é a camisa 9 da seleção brasileira e que, se eu não estou enganado, foi no primeiro gol, mas em um dos gols a bola vem, um tijolo para ele, ele vai lá e puxa aqui, ó. Traz na ponta da chuteira, Botafogo circula a bola e depois vai lá e faz um dos seus gols. Então, é um coletivo, é um conjunto que é muito bem orquestrado pelo Arthur Jorge, que faz desse Botafogo intenso, que não conseguiu ser no primeiro tempo, mas que na média é intenso, efetivo, porque isso é muito importante, não adianta você criar e não concluir em gol. Intenso, efetivo, ambicioso e faminto. Impressionante. Vamos ver aqui os números, eu confesso que ainda não vi antes, né? Aqui alguns números do jogo, vamos ver. Quero ver dribles. Luiz Henrique tentou 4, acertou 4. Alex Telles. Aqui só tem jogador do Botafogo, porque só quem teve a bola foi o Botafogo. Tirando o Léo Fernandes aqui, que foi um cara que buscou alguma coisa no Peñarol, ninguém tentou nada. E olha que o Peñarol no primeiro tempo, truncando o jogo, até conseguiu. Pra mim, o primeiro tempo do Peñarol foi melhor do que o do Botafogo. Ah, criou mais? Não, mas o jogo teve mais afeição dele, Peñarol, do que o do Botafogo. Vamos ver passes aqui também. Marlon Freitas, Gregory. Cara, o Gregory acertou 100% dos passes. Ele não é um cara de arriscar tanto. Marlon Freitas tentou 77, acertou 90% dos passes. O cara que mais acertou passes no jogo. 89 toques na bola. São 2 caras que participam demais. É legal aqui ver o Almada, porque o Almada não apareceu muito no jogo de hoje, né? Diferentemente, deu alguns passes brilhantes, mas diferentemente do Luiz Henrique, que estava já bem desde o final do primeiro tempo, do Savarino, que começou muito bem o segundo e foi fundamental, obviamente, fazendo 2 gols no jogo. O Almada pode ter passado meio desapercebido, mas mais um jogo super efetivo dele. Enfim, cara, é também uma demonstração do quão fraco foi o Flamengo contra o Peñarol. Lógico que aqui é mérito total do Botafogo, mas o goleiro do Peñarol é fraco, bicho. A zaga do Peñarol, ela luta, mas ela tecnicamente não tem essa qualidade. Então, o Botafogo não quer nem saber, irmão. Foi pra cima, pé no acelerador, goleada, vaga encaminhada, vaga conquistada. Pode falar do jeito que você quiser, né? Pode ter torcedor que vai ficar chateado comigo se eu falar que a vaga tá lá, mas a vaga já tá lá. Você sabe, eu sei, todo mundo sabe. Não adianta a gente querer esconder isso. E numa final Galo e Botafogo, pra mim aqui é muito, muito equilíbrio. Lógico, vamos ver como os times vão chegar lá na frente. O Botafogo tá na final. O Galo ainda não, porque é o River, é em casa. O Peñarol não vai fazer 5 gols no Botafogo. O Botafogo não vai tomar 5 gols, ponto. No caso do Galo, eu acho difícil, mas vamos respeitar um pouquinho mais o River e a distância que é menor. Mas de resto, cara, tem que discutir. O time que é o líder do Campeonato Brasileiro, o time que produziu o melhor futebol ao longo da temporada no Brasil, que passou por
poucas e boas nessa Libertadores da América, desde a fase preliminar da Libertadores da América, tá na grande final e vai ter o jogo mais importante da sua história no Monumental de Nunes. Eu acho que isso daí é um sonho pro torcedor do Botafogo, tenho certeza que vai ser vivido e tem que ser saboreado e depois vivido. Primeiro você coloca na boca, sente aquele sabor da vaga, depois você vive o que vier pela frente na grande final da Libertadores, que promete ser brasileira. O Brasil, que já tem a maior sequência de títulos na história com 5, muito provavelmente terá o 6º título. O Brasil, que vai ficar um título atrás só da Argentina no número totais de títulos em Libertadores da América. A gente vai pegar essa primeira posição o quanto antes. E é incrível como hoje realmente existe uma distância grotesca do futebol brasileiro para as outras equipes do nosso continente. Mas hoje não é só em cima disso. Hoje é em cima da tática, da técnica, do tesão, que o Botafogo teve tudo isso para chegar a essa goleada memorável no Newton Santos. Provavelmente o maior jogo da história do Botafogo no estádio Newton Santos. Olha só, vídeo que eu estou gravando em parceria com a Estrela Bet. Você tem um link na descrição do vídeo para se cadastrar também na Estrela Bet, que é o melhor site de apostas do Brasil. Beleza? Torcedor do Botafogo, vai ser difícil dormir, né, cara? De tanto sorriso que você vai soltar e tem que soltar mesmo. Deixa o like, se inscreva no canal. Forte abraço e até a próxima.